Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 61, que inaugura o título 2, que trata das infrações penais. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Título 2, das infrações penais. Artigo 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, o artigo 61 ele inaugura a parte do Código de Defesa do Consumidor que trata das infrações penais, ou seja, quais são os crimes que ferem aí a relação de consumo. Então, o bem jurídico tutelado é justamente isso, é a relação de consumo, né, que deve ser protegida na sua transparência, no seu equilíbrio, né, especificamente entre as pessoas que estão envolvidas nessa relação de consumo, né, o fornecedor e o consumidor. Então, o bem jurídico tutelado é a proteção a essa relação do consumo. Na Constituição há todo o seu fundamento dessa tutela constitucional aí, dessa tutela do consumidor, né? Nós temos, por exemplo, o artigo 5º, inciso 32, né, que trata basicamente que o Estado deve promover na forma da lei a defesa do consumidor, e também no artigo 170, inciso 5, né, na qual, dentro da ordem econômica, né, deve ser fundada observando os princípios da defesa do consumidor. Então, por isso que o Estado, através de três formas, protege o consumidor. Três procedimentos. O procedimento dentro do âmbito judicial, né, na ação civil, né, onde o consumidor pode requerer indenização ou perdas e danos, ou reivindicar ali seus direitos judicialmente, através de procedimento administrativo, quando envolve aí um órgão da administração pública, né, que vai poder analisar a situação e, através de procedimento administrativo, estabelecer uma certa sanção administrativa, e ainda dentro do âmbito criminal, do âmbito penal, né, que o próprio Código coloca aqui no artigo 61, que existem as infrações penais previstas nesse Código em se tratando aí de crimes contra a relação de consumo. Porém, pode existir também no próprio Código Penal e em outras leis, outros crimes específicos que também tratem dessa relação de consumo. Então, não são todos os crimes que estão elencados, que tratam da relação de consumo, que estão no Código de Defesa do Consumidor. O próprio Código dá a possibilidade de outras leis também criarem crimes sobre a relação de consumo, né? Então é interessante também falar sobre a norma penal em branco, né? Muitos tipos penais dessa lei presente, né, eles configuram normas penais em branco. Como assim? Elas fazem menção expressa, por exemplo, a consumidor, a produto, a serviço, são termos, conceitos próprios do próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, essas normas penais em branco têm que ser preenchidas na sua conceituação pelo próprio dizer do consumidor. Então, do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, quando se fala em fornecedor, dentro aí desses crimes elencados, fornecedor é aquilo que é previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, né? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional, estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Consumidor é o previsto no artigo 2º da lei, né? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e observando também as outras conceituações de equivalente a consumidor no próprio código. Produto é considerado qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, e serviço é aquela atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, né, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvas decorrentes das relações de caráter trabalhista. Isso aí é previsão do artigo 3º, parágrafo 2º. Então são conceituações que são colocadas aí nas infrações penais relativas ao Código de Defesa do Consumidor, que devem ser observadas. Então todo o conceito, né, do Código de Defesa do Consumidor é utilizado aí dentro desse título 2 que trata das infrações penais. Então, basicamente, constitui crime contra as relações de consumo
todos os que estão previstos a partir do artigo 61 em diante, né, sem prejuízo, ou seja, o Código Penal e leis especiais também podem tratar de crimes contra as relações de consumo, né, podem estender, criar novos crimes propriamente, né, e as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, a partir do artigo 61 em diante, é que se coloca aí os tipos de crimes que tratam contra as relações de consumo. Então, esse é o artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor.